abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Boa noite a todos. Que Deus os abençoe. Queremos começar esse culto dizendo tudo isso a vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. Firme promessa, unida para a glória de Deus. Quero saudar a todos vocês com a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos proporcione um culto de bênção, um culto de alegria. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. É isso que nós queremos fazer nesse momento. É isso que você ouviu nesse vídeo. Alegria que transforma. Nós precisamos levar a alegria que é Jesus Cristo às pessoas. Isso sem demora, o mais rápido possível. Em tempo de crise, segure as cordas, espalhando a alegria de Jesus. É isso que nós devemos fazer. Quero ler nesse momento o texto, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 18. Convido você a abrir sua Bíblia aí, ou então ler comigo, diante da tela, esses versículos. Vamos ler todos. Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Deus os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Que essa palavra de Deus possa aplicar em seu coração nesse momento, e possamos, sim, espalhar essa alegria por toda a terra. Vamos orar. Quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. Vamos invocar o nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós somos gratos porque nós podemos transmitir essa alegria. Primeiramente porque essa alegria um dia nos alcançou.
Obrigado, Deus, porque isso se tornou possível na minha vida e na vida de muitos irmãos. Obrigado, Deus, porque nós podemos também ter condições de fazer isso. O Pai usa as nossas vidas para transmitir essa alegria, a tua alegria, a alegria da certeza da salvação em Jesus Cristo. Ó Deus, nesse momento nós estamos te cultuando. Aceita, Senhor Deus, o nosso culto. Fala aos nossos corações. Ó Deus, fala através das músicas que nós iremos cantar. Que os irmãos, que as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo possam ser tocadas pelas palavras aqui faladas e cantadas. Em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade ao culto, nós vamos nesse momento ter um momento singelo. Vamos fazer uma homenagem ao homem batista. Vejamos o vídeo. Refletem teu poder, Senhor. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero louvar-te. Amar-te. Muito bem, uma bela homenagem aos homens batistas
porque hoje é o dia do homem batista. Vamos recitar o nosso tema? Vamos recitar o nosso tema e a nossa divisa. Todos vocês já devem já conhecem, né? Já sabem até de cor. Vamos recitar: firme promessa, unida para a glória de Deus. Nossa divisa, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Que isso possa ser sempre uma verdade na sua vida, meu irmão. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Faça com esse pensamento. Irmãos, em tempo de crise, nós precisamos segurar as cordas. E como é que nós podemos fazer isso? Orando. E nesse momento vamos ter o tempo de intercessão. Vamos ter um momento onde nós poderemos ver e ouvir os pedidos de orações que alguns irmãos estão necessitando nesse instante. Então vamos acompanhar esse momento de pedido de oração, momento de intercessão. Graça e paz, meus irmãos, que saudade. E nessa oportunidade que eu estou tendo, em nome da capelania, estou aqui para agradecer e fazer os pedidos de oração. No Salmo 9 e 10, que é um texto também que me acompanha, diz assim: o Senhor é abrigo para os oprimidos, refúgio em tempos de aflição. Quem conhece o teu nome, confia em ti. Pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Amém. Meus irmãos, vamos primeiro agradecer, né? Pelas bênçãos. É importante lembrar que diariamente Deus envia bênçãos sem medidas para todos nós. E nesse dia Ele já renovou sua graça, misericórdia, perdão, suprimento, consolo. E nós queremos agradecer ao nosso Deus, porque nesse tempo em que as nossas emoções estão feito uma gangorra, ora em alta, ora em baixa, Ele é a nossa rocha, é o consolador perfeito que nós precisamos. Queremos agradecer a Deus que estávamos orando pelo pequeno Daniel, de 9 anos, aqui de Carpina, que foi para o IMIP com diabetes em 450. Os pais não sabiam que ele tinha diabetes. E graças a Deus, depois de muitos dias lá, e era o cantor da enfermaria, né? A médica pegava o violão, esse menino cantava, falava de Jesus, foi uma bênção. Ele deixou lá a semente do Evangelho. Ele recebeu alta sexta-feira e graças a Deus, né? Está controlado o diabetes e agora ele segue cuidando disso em casa, com insulina. O adolescente Fabrício, que eu também pedi oração, ele tirou um tumor do cérebro essa semana e graças a Deus o tumor é benigno. Ele está ainda no hospital, no pós-operatório. Doutora Verônica, que há muitos dias a gente vem orando, amiga da família de Jussara e de tantas outras pessoas de Aliança, porque ela morou lá há muitos anos atrás. Ela esteve muito grave na UTI. E graças a Deus, né, a notícia que tivemos hoje é que ela está bem, está evoluindo bastante, ao ponto de até ter previsão de alta da UTI. Mas o que ainda acontece é que ela está com muita debilitação muscular, que é normal. Mas que a gente continue orando, a família está muito feliz porque ela está reagindo muito bem. Também queremos agradecer a Deus pelos irmãos que já se recuperaram, né, do Covid, pessoas que a gente sabe que já saíram do hospital, parentes, amigos. Então nós agradecemos a Deus, porque foi assim a vontade dele.
Nós queremos fazer os pedidos agora. Sempre a lista de pedidos é grande. Continuemos a orar por Jolibel. Situação difícil, tratamento difícil. Ele não tem mais o intestino e ele tem passado por muitas coisas. Tem dia que ele fica bem depressivo. Que oremos pela vida dele e seu tratamento. Tayla é uma menina de Nazaré. Os pais são muito conhecidos, os tios. Ela é sobrinha, por parte da mãe, né, do pastor Miguel e do pastor Agostinho. Ela fez cirurgia de tumor no cérebro, deu benigno, mas esta semana ela precisou voltar para o hospital, terça-feira, reabrir a cirurgia, porque estava juntando água. E ela ainda se encontra na UTI, nos antibióticos, esperando, né, uma melhora para cicatrizar. Então, os pais agradecem e pedem muito as nossas orações por ela, tanto o pai como a mãe. Robertson está melhorando desde quarta, né? E se continuar assim, ele também vai ser desentubado. Eu não sei a expressão, mas ele ainda está entubado, mas ele está melhorando e estão só esperando ele acordar e ver as reações e os exames. Irmã Cláudia, que é a mãe de Franciele, sogra do Melk, ela está com vários problemas de saúde, nesse tempo é difícil até ir para médico, e ela estava com cirurgia marcada para vesícula, pedras na vesícula, e não pôde fazer, mas está muito gripada, muito doente. Então, a gente pede oração pela irmã Cláudia. Todos os dias eu converso com ela por telefone. Também queremos pedir pelas pessoas em luto. A família de Dona Gelva, a família do senhor Milton e Ana, que perderam um filho com 35 anos, caçula. Conheci ontem o seu Milton, pude conversar bastante com ele sobre Jesus Cristo e disse que está orando e pedindo à igreja por seu Milton. Orar por Neidão, a gente sempre está se vendo, conversando, mas tem dias que tem sido bem difícil para ela a saudade. Continue orando por Neidão. Também, irmãos, eu quero pedir por Dona Célia, a tia de Karine, muito ansiosa, e isso tem gerado doenças no corpo. Também quero pedir, irmãos, oração pelo irmão de Jacilene, o Antônio. Antônio pegou Covid, está na UTI, está entubado, e Jacilene pede muitas nossas orações e também pede pela salvação dele em Cristo Jesus. O Dona Onete, é esse o nome, Onete, é a avó de Clarinha, está com diabetes todo descompensado e com inflamação na vesícula. Também pedimos oração por Janaína, irmã de Tânia de Bosco. Está muito gripada, muita tosse, às vezes fica ofegante e vai fazer o teste ainda segunda-feira para ver se é Covid. Também queremos pedir oração por... Deixa eu ver aqui se eu esqueci alguém, né? Também quero pedir oração, irmãos, pela minha tia, 85 anos, e hoje minha prima levou ela por Esperança. De manhã não foi nada fácil, ela estava ofegante, coração muito acelerado, ela tem marca-passo. E graças a Deus agora à noite, uma neta dela que é médica, conseguiu falar com um dos médicos. Ela está com a respiração bem melhor, batimento cardíaco bem melhor. Mas mesmo assim, por ter feito uma tomografia, apareceu algumas coisinhas no pulmão, eles estão aguardando o exame para ver se ela está com Covid. Então, ela está na UTI e não pode ter mais visita da filha. Isso gera nela uma certa inquietação. Então, eu peço a vocês também, pela minha tia Mira, que Deus abençoe a todos. Nós vamos orar agora. E se eu não citei alguém, irmão,
Vocês mandem por meu WhatsApp os pedidos, tá bom? Não tenho culpa, se eu não estou a par, tá bom? E por todos aqueles que estão enfrentando doenças emocionais. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada porque Tu és o Deus de ontem, hoje e eternamente. Obrigada, Senhor, porque tem coisa melhor do que ter essa certeza de que seja qual for a situação, Tu nunca vai nos abandonar, Tu nunca vai nos deixar. Obrigada, Senhor, porque Tu és a rocha, lugar onde podemos colocar os nossos pés e nos sentirmos seguros. Obrigada, Senhor, porque o Senhor pode estar na UTI. O Senhor está agora junto de cada enfermo. O Senhor pode falar com o enfermo até quando ele está entubado, ele está para os médicos em coma. Quantos quadros a gente sabe, Senhor, que o Senhor mudou, reverteu. Mas estamos aqui como o Teu Filho nos ensinou, que orássemos e disséssemos, seja feita a Tua vontade e não a nossa. Nós recorremos a Ti porque o Senhor manda levarmos tudo a Ti em oração, dependermos do Senhor. Tu és o dono da vida. Visita os corações aflitos, medrosos, angustiados. Consola os corações dos enlutados, ó Deus. Visita aquela mãe, aquele pai, aquele parente que nem está conseguindo dormir, Senhor. De tanta preocupação, de tanto medo. Ó Deus, Tu és a paz. Tu és aquele que pode ir no mais íntimo do nosso ser e acalmar o nosso coração. Enxuga as lágrimas, Senhor, daqueles que choram nesse dia. Fortalece os cansados. Revigora aqueles, Senhor, que estão já se abatendo e desanimando, Senhor. Visita cada irmão, visita cada vida, Senhor. Obrigado, porque sabemos que estamos orando a alguém que tem todo o poder nos céus e na terra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem ouvido o nosso clamor. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e te pedimos também por aqueles que estão doentes emocionalmente. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Também queremos que você possa estar incluindo em suas orações a irmã Ina. Ina é prima do irmão Rivaldo. Ela está com suspeita de Covid. Você também possa estar incluindo ela em suas orações. E também a irmã Sandra, ela está agradecendo a Deus por mais um ano de vida que o seu filho Mateus completa hoje, fazendo 17 anos de vida. Então, vocês possam também estar colocando esses pedidos, incluindo também esses pedidos de oração, para você estar orando essa semana. Em tempo de crise, segure as cordas ofertando. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 10, você poderá também estar acompanhando aí na sua tela esse texto bíblico e lendo junto comigo. Diz o seguinte: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Irmãos, é preciso que as pessoas também possam estar segurando a corda nesse tempo de crise, ofertando. E nós queremos lembrar aos irmãos sobre a nossa oferta missionária. Você poderá ver aí o nosso termômetro da oferta missionária. Ele está atualizado. Então você poderá ver aonde nós estamos com referência à nossa meta, que é de R$11.000. Se você também não conseguiu nesse domingo
vir entregar ao irmão Marivaldo a sua oferta, durante a semana ele vai estar também recebendo dos irmãos, daqueles que não puderam fazer isso hoje. Então, nossa oração é que nós possamos, que a igreja possa alcançar o seu alvo missionário, que é de R$11.000. Vamos estar orando por isso, para que Deus possa estar usando esse dinheiro para a edificação da obra missionária. Nesse momento, nós vamos assistir um vídeo, um programa de adoração missionária, que você poderá estar vendo aí nesse momento. Vamos assistir o vídeo. Quando o PAN surgiu, eu ainda era um menino. Meu avô tinha a idade que tenho hoje. Ele foi criado para viabilizar a participação de pessoas físicas, jurídicas e igrejas na obra de evangelização mundial através de suas ofertas e orações, ajudando a JMM a sustentar mais de 1.600 missionários em quase todo o planeta. Mas ainda temos mais de 450 missionários que precisam de nossas ofertas e orações. Contamos com você, seus amigos, sua família e sua igreja para que a palavra de Deus seja levada aos povos de todo o mundo. Nesse momento nós vamos louvar ao nosso Deus e quero convidar você que está aí, junto conosco, que está cantando essas músicas em louvor ao nosso Deus. Vamos cantar. Vejo a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda de um sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Eis que eu chego ao teu trono incrível, mais finito ao intangível. No teu sangue precioso eu ouso entrar, minhas sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostrem sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio
agora, meus irmãos, nós continuaremos louvando ao Senhor com o hino Crer e Observar. É o hino de número 301 do Cantor Cristão. Em Jesus confia, sua lei observa. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crê e observa tudo quanto ordena. O fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Crê e observa tudo quanto ordena. O fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Crê e observa tudo quanto ordena. O fiel obedece. Ao que Cristo manda, resolutos, Senhor, e com fé, zelo e ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crê e observa tudo quanto ordena. O fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Saudar a todos mais uma vez, em nome de Jesus, nessa noite. E hoje nós vamos falar sobre obediência é o melhor caminho. Nós encontramos na palavra do Senhor vários textos que nos mostram isso. E nós poderíamos citar vários. Eu queria apenas mostrar texto que acontece um grande milagre, acontece uma grande desobediência, acontecem fatalidades por causa disso. Nós encontramos lá no livro de Gênesis, logo no início da história de Abraão, uma promessa do Senhor, que diz no capítulo 17, verso 7, diz assim: estabelecerei minha aliança como aliança eterna entre mim e você, e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Essa é uma promessa feita a Abraão. Nós conhecemos Abraão como o pai da fé, aquele pelo qual Deus iniciou a grande missão de proclamar o Evangelho a todo mundo, a toda criatura, todas as pessoas de hoje que encontraram
com Jesus como Senhor e Salvador, partiu dessa ideia de Deus de formar um povo através de Abraão. E no projeto de Deus, estabeleceu para o povo um lugar, uma terra. E ele já tinha chamado Abraão para sair da sua terra, para ir para uma terra que Deus haveria de dar a ele. Só que isso é um processo, não era uma coisa imediata, era um processo, onde a primeira coisa que teria que acontecer era a formação de um povo. Isso demorou muito. Deus havia dito a Abraão que o povo seria formado num ambiente de escravidão. E o Egito, durante 400 anos, esse povo, ele começou a ser formado, especificamente com a ida de José ao Egito, como ele foi vendido como escravo. E lá houve a história da grande fome, e naquele momento, ele trouxe sua família para morar num lugar lá no Egito. E os faraós foram mudando, cada um que tinha sua ideia. E na época de Moisés, o faraó não conhecia Deus, como o primeiro faraó entendeu quem era Deus. Isso ele queria somente o poder. O Império Egito era o império daquela época, e isso dava ao faraó todo o direito que ele achava que deveria ter. Esse povo, ele se libertou através de Moisés para caminhar a essa terra. No meio do caminho, nós encontramos no livro de Números, a história da entrada, da pré-entrada do povo. O povo chegou próximo à terra, havia à frente ao povo o rio Jordão, e bem próximo a essa terra, eles entenderam que deveriam verificar a primeira terra. Tiveram uma ideia, e essa ideia era enviar alguns espias, alguns líderes, e esses líderes iriam ver a terra e trariam o relatório. E Moisés entendeu que seria razoável. O próprio Senhor havia dito a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. E foi feito isso. Eram 12 espias, 12 líderes, e que eles chegaram com o seguinte relatório, está no capítulo 13 de Número, a partir do verso 26. Eles então retornaram a Moisés e a Arão, e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestavam relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhe mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel, com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas, e muito grandes também. Vimos descendentes de Anak, os amalequitas vivem em Negueb, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Esse foi o relatório que eu trouxe. Logo de imediato, Caleb, que era um dos líderes, ele, Josué, ele fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele
disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem, todos que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Amados, nós esquecemos de um fato, constantemente esse fato é esquecido, os fatos da palavra de Deus, com referência à nossa relação com Deus. O povo de Deus, ele vivia fundamentado nas promessas de Deus. O problema nosso é que nós queremos as realizações para confirmar as promessas de Deus. Olha, Deus havia comunicado a existência desse lugar, dessa terra, que Deus haveria de dar ao seu povo. É uma terra extraordinária. Só que no meio do caminho, quando Moisés sai com o povo, e esse povo ele começa a ter ideias, porque infelizmente a Bíblia fala que não só saiu de lá do Egito o povo de Israel, os hebreus, saíram também estrangeiros. E não só esse povo hebreu, eles saíram de lá e eles eram tementes a Deus. Muitos deles, se adaptaram à idolatria, tanto dos povos estrangeiros como também do Egito. E no meio do caminho, essas conversas, esses papos sobre essas coisas que acontecem. Então imaginem que eles estão agora diante do mar, e o exército de Faraó vem atrás, e lá há provas da ação de Deus, provas que são incontestáveis. O mar se abre, eles passam, e o exército de Faraó, junto com o Faraó, eles são afogados, eles caem dentro do mar e são mortos. E mesmo acontecendo isso, o povo vai andando e vai murmurando, o povo vai reclamando, porque se nós não olharmos para Deus, nós agiremos do mesmo jeito, a murmuração, reclamando, com a falta de comida, desejando voltar ao lugar que foi liberto, e no meio do caminho ainda buscar a idolatria física através do bezerro de ouro. Mesmo que Deus havia falado a Moisés, e teve um momento que é um momento muito extraordinário, que é lembrado pelo próprio Jesus, quando, pela desobediência, Deus havia castigar, punir o povo, lançando sobre o povo umas serpentes. E a única forma desse povo curar seria olhar para uma serpente de bronze que Deus havia mandado Moisés fazer, e levantar, e as pessoas que, mesmo que fossem pegas pela serpente, e olhassem, crendo, elas seriam salvas. Esse é o símbolo de Cristo lá naquele momento. E o povo andou no deserto, e chegou diante do grande momento de entrar na terra prometida. Mas ao chegar lá, 10 dos espias, vieram com o relatório de que não tinham condições de entrar, por causa da visão que eles tinham dos povos que existiam lá, esqueceram da promessa de Deus. E o nosso grande problema é esse, é que nós temos a palavra de Deus cheia de promessas, e parece que elas não têm valor nenhum para a vida da gente. Nós só vamos buscar ou pensar nas promessas do Senhor quando estamos em crise. Mas elas não são promessas para a crise, elas são promessas para a vida da gente, na crise e fora da crise. Então eu fico pensando, como é que nós podemos tratar desses assuntos? O Caleb nos dá uma ideia, e a ideia de Caleb é crer na promessa do Senhor.
ele diz assim: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. E a certeza dele não estava na confiança da força, porque o povo de Deus, ele não era um exército. Eles entrariam na terra prometida e ali, a partir dali, se tornariam um exército. Mas eles eram um povo agrícola. As ferramentas que eles tinham, as armas que eles tinham, eram armas agrícolas. Com tudo isso, o Caleb, ele anuncia que venceriam. Mas o relatório desses 10 prevaleceu. E aí vem uma coisa interessante, que as pessoas não conseguem parar para ouvir aquilo que Deus está falando. Porque logo depois, naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra. Por que nós fazemos isso? Porque nós colocamos em Deus uma responsabilidade que é nossa. Nós queremos que Deus haja na nossa vida como se Ele não estivesse agindo. Deus nunca parou de agir na nossa vida. Nós é que não queremos que Ele haja, porque quando Deus quer agir na nossa vida, Ele quer mostrar para a gente qual o melhor caminho, e o melhor caminho da gente é a obediência. Não há uma outra coisa a não ser obedecer a Deus, sendo o melhor caminho para a vida da gente. Eles disseram: vamos escolher chefes e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jeftoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade de Israel. Olha o que ele fala, olha o que eles declaram: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. É uma confirmação daquilo que Deus havia prometido. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Isso, para mim, é uma declaração de todas as situações que nós podemos viver. Se é no casamento, quando você planeja seu casamento à luz do que Deus fala, você vai em frente. Mas quando você planeja seu casamento à luz do que você imagina que é um casamento, você não vai em frente. As pessoas vão chegar para você e vocês vão ouvir as pessoas. Elas vão dizer a vocês os obstáculos da vida. Elas vão criar para vocês situações e vocês vão crer nisso. Porque para crer em Deus, eu preciso apenas olhar para Ele e ver o que está na palavra dEle. O que Caleb diz aqui: olha, gente, o Senhor está conosco, não tenham medo deles, porque o Senhor está conosco. Quando Deus chama você para uma tarefa, Ele chama e não abandona você. Você vai, Ele vai com você e vai à frente. Quando Deus quer tratar com você certas coisas, é Ele que vai. E você reconhece isso por causa da palavra dEle. Por isso Caleb disse assim: se o Senhor se agradar de nós, se Ele se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Parece que ele estava levando a informação para aquele povo, como se ele soubesse que por causa da desobediência, o povo não entraria na terra. E o que aconteceu foi isso. Eles tentaram apedrejar tanto Caleb como Josué, e eles não entraram na terra prometida. E aí o Senhor castiga o povo. E diz o Senhor a Moisés, no verso 26, até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas, murmuradores,
Diga-lhe: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Olha só, qual foi a queixa deles? Quiseram voltar para o Egito. Para voltar para o Egito, eles tinham que voltar pelo deserto. Foi que Deus disse: olha, eu vou dar a vocês o que vocês pediram. Se eles pediram isso, vou dar a vocês. Vocês não estão imaginando o que vocês estão pedindo. O apóstolo Tiago, ele diz assim: nós não recebemos, porque pedimos erradamente, pedimos para o nosso prazer. Está aqui, eles pediram para voltar para o Egito, porque para eles era mais prazeroso para eles do que estar no centro da vontade de Deus. E eles passaram 40 anos vagando pelo deserto, até que chega o dia da entrada deles, e na entrada deles houve coisas extraordinárias. Mais uma vez, Deus abre as águas para que eles passem. E diante da situação toda, eles têm a primeira cidade, porque Deus havia feito eles entrarem, mas eles teriam que lutar. Só que era uma luta que parecia brincadeira, porque Deus já tinha dito: vocês vão lutar, mas vocês são vencedores. Vocês vão lutar, mas vocês vão vencer. É como se Deus dissesse assim: eu só quero que vocês participem comigo, que vocês se alegrem comigo, que vocês percebam quem eu sou. Deus colocou todo o povo na batalha, mas comunicando: vocês vão vencer. A partir da obediência. A partir da obediência. O primeiro desafio que Josué teve foi derrubar, destruir uma grande cidade chamada Jericó. E aqui há uma coisa interessante. A derrubada do muro de Jericó parece uma ficção, uma história de ficção científica ou alguma coisa, porque essas muralhas foram derrubadas pela obediência literal das instruções do Senhor. Você pensou sobre isso? O Caleb e Josué entenderam que a obediência literal às instruções do Senhor é que daria a resposta certa ao povo. A mesma coisa acontece aqui. Quando Deus disser a você alguma coisa que está na sua palavra, faça do jeito que está. Porque o resultado vai vir conforme a vontade do Senhor. O interessante é que eles fizeram isso, mas teve uma ressalva muito interessante. Quando aquelas muralhas caíram, Josué havia comunicado ao povo: não fique, mas fiquem longe das coisas sagradas, consagradas, não se aposse nenhuma delas, para que não sejam destruídos, do contrário, trarão destruição, desgraça ao acampamento de Israel. Duas coisas Deus está falando para mim sobre esse texto. Como comunidade, como corpo de Cristo. A primeira coisa é que a desobediência de um membro do corpo de Cristo traz consequências. Traz consequências. A desobediência que nós podemos cometer, contrária à vontade de Deus, traz consequências ao corpo de Cristo. Ele falou: olha, não pega nada, não faz nada, do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Mas na destruição, um homem chamado Acã, ele acha no direito de pegar algumas peças. Quando viu aquela destruição, que ele viu aquelas peças que tinham valor, ele pegou aquilo e colocou, enterrou na sua casa. A consequência disso é que quando eles derrubaram a Jericó, e aí havia uma outra cidade para ser destruída, chamada Ai, Josué chamou o pessoal e disse: vamos embora, o que nós podemos fazer? Chamou seus conselheiros, e ao chegar lá, os conselheiros disseram assim: olha, não precisa de muita gente não, com pouca gente nós chegamos lá e podemos destruir
essa cidade, que essa cidade é pequena, muito menor do que Jericó, não tem o potencial de Jericó, e aí a gente vai e consegue destruir. Quando eles estão saindo, que vão para lá, para destruir essa cidade, acontece algo surpreendente. Aquela cidade que aparentemente não tinha nenhum poder, nada, e que chegaram e disseram assim: ó, Josué, não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-lo. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade de Sebaim e os feriram na descida diante disso. O povo desanimou-se completamente. 36 pais de famílias morreram. Mas era tranquilo acontecer isso. A destruição dessa cidade. E o que acontece? Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir, antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Olha que Josué tem uma visão horizontal, conversa com Deus, fala com Deus, mas parece que ele não consegue encaixar essa conversa, porque sua visão é horizontal. Ele chega: Senhor, nós vamos ser destruídos. Ele esquece que por mais que o povo fizesse besteira, como acontece aqui, a palavra de Deus permanece, a promessa dele permaneceria. Poderia acontecer até mesmo que aconteceu com o povo antes de entrar na terra prometida. Por causa da desobediência, passaria mais 40 anos no deserto. Mas uma coisa precisamos aprender: aquilo que Deus diz na sua palavra vai acontecer. Aquilo que Deus fala, que Deus trata, vai acontecer. Por mais que a gente queira dar um jeito na situação. Estamos estudando na quarta-feira, às quartas-feiras, com o tema Abaixo de Zero, baseado no texto que Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos esfriará por causa da iniquidade. A pergunta principal desse texto, para mim, é: eu vou fazer parte desses muitos? E a segunda coisa, isso é algo que vai acontecer, inevitavelmente vai acontecer. A questão é: eu vou fazer parte desses muitos por causa da desobediência? Então, quando Josué fala com Deus, ele tem uma visão horizontal, mas Deus fala com Josué. Deus responde a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhes ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês se não destruírem o meio de vocês, porque foi consagrado à destruição. Isso é algo que Deus ainda hoje, porque Ele é mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós queremos que Deus faça parte da nossa vida com a nossa idolatria. Nós queremos que Deus faça parte da nossa vida vivendo como se Ele não existisse. Nós queremos que Ele faça parte da nossa vida, agindo de tal forma que a glória dEle passe longe da nossa vida.
Deus disse, olha, vocês não vão ser vencedores por causa disso. Porque vocês estão lutando com ferramentas de vocês, sem entender quem eu sou. Ele diz a Josué, vá, santifique o povo. Diga-lhe, santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Ó Israel, vocês não conseguirão resistir a seus inimigos enquanto não as retirarem. Ó povo, enquanto nós estivermos com nossas idolatrias, enquanto nós estivermos agarrados a tudo menos a Deus, nós não podemos ser vencedores, mais do que vencedores, porque a Bíblia diz que somos mais do que vencedores em Cristo, não em nós, não no nosso raciocínio. Somos mais do que vencedores pela obediência ao Senhor. Somos mais do que vencedores porque andamos com Cristo e queremos viver como Cristo. E Deus orientou a Josué a que ele buscasse cada tribo, até chegar à tribo de Acã, a família de Acã. E Josué disse a Acã, filho meu, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu, é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata, e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles, estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Amados, como é fácil nós destruirmos a nossa vida. Como é fácil nós destruirmos a nossa família. Como é fácil nós macularmos a nossa família cristã com a nossa cobiça, com os nossos desejos que Deus já disse não. As cobiças que levam aos adultérios da vida, as cobiças que levam às separações, aos divórcios, porque por deduções, porque acha que não consegue viver com a mulher que tem. A cobiça que nós vemos nas questões de suprir a manutenção da igreja financeiramente. Eu penso que Deus não trata dessa forma hoje, de mandar apedrejar, de mandar queimar. Mas semelhante, Deus pode fazer o que Ele sempre faz, diante da desobediência. É tirar a coisa mais importante que deve ser para a nossa vida. A glória dEle dentro da sua vida e da sua casa. Eu fico pensando, quando o rei Nabucodonosor, que se achou ser maior, melhor do que Deus. E o que mais me deixa estranho foi que Deus o colocou lá. E ele cobiçou o lugar. E Deus o levou a viver entre os animais. Com graça e misericórdia. Eu fico pensando quantas vezes Deus esperou o momento exato para dizer a Nabucodonosor, eu sou Deus, para que ele saísse daquele estado, e ele mesmo pudesse declarar ao povo. O que eu percebo aqui, uma coisa muito, que nunca muda, é que a graça e a misericórdia do Senhor está presente na vida. Esse texto até para mim é difícil, porque Acã pede perdão. Acã chega e pede perdão. Mas Deus disse que não. Josué, junto com todos, levou Acã, bisneto de Gera, pegou a prata, a barra de ouro, seus filhos, seus bois, seus jumentos, suas
ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. Ele disse a Josué: porque você nos causou esta desgraça, hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do povo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Amados, depois disso tudo, aquela cidade chamada Ai, que havia acabado com 36 pais de família, foi destruída. Se queremos entender o significado de que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, é preciso compreender primeiro quem é o Cristo Jesus da nossa vida. É preciso saber quem Ele é. É preciso saber a razão pelo qual eu o adoro. A razão pelo qual eu posso declarar que eu amo. E viver extremamente numa obediência semelhante ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que diante de todas as circunstâncias, nunca deixou de conversar com o Pai para saber qual o próximo passo a dar. Aqui nós encontramos Josué conversando com o Pai. E o Pai respondendo. Ele tem prazer em responder a mim e a você. Nós vimos que Caleb entendeu exatamente a promessa do Senhor. Nós vimos que Josué compreendeu a promessa do Senhor. Mas mesmo assim, por causa dos outros, eles passaram, Josué e Caleb passaram 40 anos. Mas olha o que Deus faz. Quando Josué e Caleb falou aquilo tudo que falou, eles tinham 40 anos de idade. E quando eles entraram na terra prometida, eles estavam com 80 anos de idade. Mas Deus não tirou o vigor deles. Eles entraram com o vigor de 40 anos de idade. Porque Deus sabia o quanto eles seriam importantes à obra do Senhor. O quanto Josué foi importante. Mas tudo por uma coisa que eu e você precisamos estar atentos. Obedecer é o melhor caminho. Em obediência ao Senhor, você faz aquilo que eu sei que seu coração deseja, glorificar a Deus. A desobediência ao Senhor traz consequências terríveis. O próprio Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que desobedecer a Deus é zombar o Senhor. E de Deus não se zomba. O que o homem semeava, colheu. Acã colheu a morte sua e da sua família. E, consequência disso, sofreu toda a sua comunidade. Minha querida ovelha de Jesus, eu sei que nós temos alguns que têm vivido uma vida de desobediência ao Senhor, achando que está no controle das coisas. O primeiro ato de idolatria é quando você acha que está no controle da situação. Aqueles 10 homens achavam que estavam no controle da situação. E a idolatria nos traz consequências terríveis, não só para a gente, mas para quem está perto da gente. Quando buscamos resolver as questões da nossa vida, vendo a capa, a prata, o ouro, e percebendo que aquilo vai ser bom para nós, mesmo que Deus tenha dito não. E quando você é um homem que acha no direito de abandonar sua mulher para ficar com outra mulher, e esta outra mulher sabendo que isso aconteceu, e hoje você talvez esteja achando que vai dar tudo certo, de Deus não se zomba. Quando há desobediência, as consequências são terríveis. Por isso que o melhor caminho é obedecer ao Senhor.
Eu fico pensando desde Abraão, que transformou-se em Abraão, e que passou por tudo que ele passou. Mas ele chegou à conclusão de que ao obedecer ao Senhor, confiar no Senhor, era o melhor caminho. Eu fico pensando em José, que passou pelo que passou, sofreu o que sofreu, mas ele escolheu obedecer ao Senhor, porque entendeu que era o melhor caminho. É esse o melhor caminho. Jesus é o nosso padrão de obediência, e a Ele, somente a Ele, precisamos olhar, ver como é que se faz, aprender com o apóstolo Paulo, que aprendeu com Jesus, aprender com Timóteo, que aprendeu com o apóstolo Paulo, que aprendeu com Jesus. Se você não tem ninguém que possa lhe ensinar a como obedecer ao Senhor, você pode buscar aí mesmo o Senhor e dizer: Senhor, me mostra alguém que me ensine a te obedecer, porque é o melhor caminho. Mas não me deixa destruir a minha vida pelas minhas cobiças, nem destruir a vida de ninguém, nem da minha família e nem da minha comunidade. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. 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 Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Que Deus assim abençoe a cada um de vocês. Para todos, uma ótima semana.